Tem uma pessoa na sua vida que passa horas jogando The Last of Us, que assiste filmes de apocalipse em maratona, que sonha acordada com o colapso da civilização, e você nunca entendeu por quê. Talvez você até ache isso perturbador, mas e se eu te dissesse que essa pessoa é, provavelmente, uma das mais lúcidas que você conhece? A sociedade tem um nome para isso. Chama de paranoia, chama de escapismo doentio, chama de você assiste coisa demais. A narrativa padrão é simples. Gente saudável quer que o mundo continue funcionando. Quem fica obcecado com colapso, fim do mundo e sobrevivência deve ter algum problema, mas essa narrativa ignora completamente o que a psicologia descobriu nos últimos 20 anos sobre como a mente humana reage a um mundo que parou de fazer sentido. Para entender de verdade o que está acontecendo com essas pessoas, e talvez com você mesmo, a gente precisa voltar um pouco no tempo e olhar para uma coisa que a maioria das pessoas nunca parou para nomear: o mundo que prometeu previsibilidade e não cumpriu. Pensa comigo. Se você nasceu entre os anos 80 e 90, você cresceu num contrato implícito com o mundo. Esse contrato dizia o seguinte: estuda, trabalha, se comporta e a vida vai sendo previsível. Vai ter carreira, vai ter estabilidade, vai ter uma narrativa clara de progresso. O futuro era algo que você podia, de certa forma, planejar. Aí vieram as crises. A de 2008 destruiu a poupança de famílias inteiras do dia para a noite. Pessoas que fizeram tudo certo perderam emprego, casa, plano de saúde. A pandemia de 2020 parou literalmente o mundo por 2 anos. E o que ficou claro para todo mundo foi uma coisa muito incômoda. Ninguém estava no controle. Nenhum governo, nenhum especialista, nenhum plano. Depois vieram os algoritmos. As redes sociais transformaram o fluxo de informação numa avalanche de incerteza constante. Você acorda e não sabe se vai ter inflação, guerra, novo vírus, novo colapso. A sensação não é de um problema específico que você pode resolver. É de uma névoa permanente. Uma ameaça que não tem forma, não tem endereço, não tem data. Os psicólogos têm um nome para isso. Chama de incerteza crônica. E ela não é inofensiva. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Um estudo publicado no periódico Nature Human Behavior, em 2016, conduzido por pesquisadores da University College London, descobriu algo que parece contraditório à primeira vista. O cérebro humano sofre mais com a incerteza do que com a certeza de algo ruim. Participantes que sabiam que iam receber um choque elétrico doloroso ficavam menos ansiosos do que participantes que não sabiam se iam receber o choque ou não. A mente prefere um sim, vai doer, a um talvez doa, talvez não. Isso explica muita coisa sobre o mundo atual. O problema não é que as coisas estão ruins, o problema é que as coisas estão imprevisíveis. E imprevisível é o pior estado possível para um cérebro que evoluiu para sobreviver. A caixa preta tem um conceito em psicologia comportamental chamado de locus de controle, desenvolvido pelo psicólogo Julian Rotter, nos anos 50, ele descreve a crença de uma pessoa sobre quem controla os resultados da sua vida. Quem tem locus interno acredita que suas ações têm consequências diretas. Quem tem locus externo acredita que o que acontece com ela depende de forças de fora, sorte, governo, mercado, destino. Mas tem um detalhe que quase ninguém percebe quando fala sobre esse conceito. O problema não é que as pessoas escolheram ter locus externo. O problema é que o mundo moderno as treinou para isso. Você coloca trabalho, esforço, obediência, e o resultado que sai do outro lado é imprevisível. Às vezes você faz tudo certo e perde. Às vezes você não faz nada e ganha. As variáveis que determinam sua vida, taxa de juros, algoritmo de emprego, decisão de um banco central, estão tão longe de você que é como tentar controlar o clima com as mãos. Quando isso acontece repetidamente, o cérebro
aprende uma lição devastadora. O psicólogo Martin Seligman chamou isso de impotência aprendida. Quando um organismo aprende, por experiência repetida, que suas ações não afetam os resultados, ele para de agir. Não por fraqueza, não por preguiça, por aprendizado. O cérebro concluiu, com base em evidências concretas, que agir não adianta. E é exatamente aqui que entra o Apocalipse. Porque o fim do mundo alivia. Agora vem a parte que a maioria das análises sobre esse comportamento erra completamente. Pensa no que um jogo como The Last of Us, ou Fallout, ou um filme como Mad Max oferece para quem assiste ou joga. O mundo acabou. As instituições colapsaram. O mercado financeiro não existe mais. O governo sumiu. Os algoritmos morreram junto com os servidores. E o que sobrou? Uma pessoa com habilidades concretas, com decisões claras, com consequências diretas e compreensíveis. Você encontra comida, você come. Você aprende a fazer fogo. Você aquece. Você protege seu grupo sobrevive. A relação entre ação e resultado voltou a existir. A caixa preta foi destruída junto com a civilização e, no lugar dela, sobrou algo que o mundo moderno tirou silenciosamente de muita gente: agência. Agência é a capacidade de agir e ver resultados previsíveis a partir das suas ações. É a sensação de que você importa no sistema em que está inserido. É o oposto direto da impotência aprendida. E ela é, segundo o psicólogo Albert Bandura, um dos pilares mais fundamentais da saúde psicológica humana. O ambiente apocalíptico fictício não oferece destruição, ele oferece clareza. E clareza, para uma mente cercada de névoa permanente, é alívio físico. Viktor Frankl, psicólogo austríaco que sobreviveu ao Holocausto, escreveu algo que ressoa diretamente aqui. Ele disse que o sofrimento humano se torna insuportável não quando é intenso, mas quando parece sem sentido e sem saída. O apocalipse fictício devolve sentido e saída. O contexto é horrível, mas a estrutura é cristalina. E para uma geração criada dentro de uma névoa de incerteza, estrutura é oxigênio. O simulador que ninguém reconhece, mas tem uma camada ainda mais funda aqui, e ela muda tudo. Um estudo de 2021 publicado no periódico Psychological Science por pesquisadores da Universidade de Kansas descobriu que pessoas que consumiram ficção pandêmica e de catástrofe antes da Covid-19 demonstraram maior resiliência psicológica durante a pandemia real, não porque ficaram felizes com o colapso, mas porque já tinham ensaiado emocionalmente cenários de ruptura. Seu sistema nervoso tinha referências, tinha mapa. O consumo de conteúdo apocalíptico funciona como um simulador de voo. O piloto que treina em simulador não quer que o avião caia, ele quer estar pronto caso caia. A ficção de colapso é o simulador emocional de uma geração que cresceu sentindo que o chão pode ceder a qualquer momento e que nunca teve permissão de processar isso em voz alta. Cada hora jogando num mundo pós-colapso é um ensaio, não para o futuro distante, para o presente ansioso que já está acontecendo. E agora vem a parte mais importante de tudo isso. O que está por baixo de verdade? Num mundo onde sua carreira pode ser destruída por uma decisão de algoritmo, onde sua poupança pode ser corroída por inflação que você não controla, onde sua saúde pode ser ameaçada por um vírus que surgiu do outro lado do planeta, quem você é? O que define você? As identidades modernas são frágeis porque dependem de sistemas externos para existir. Você é profissional de marketing enquanto a empresa existir. Você é classe média, enquanto a economia deixar. Você é estável, enquanto o sistema não travar. O cenário de colapso, por mais perturbador que pareça, oferece uma identidade que não depende de nenhum sistema externo para existir. No apocalipse, você é o que você sabe fazer. Você é o que você carrega. Você é o que você consegue construir com as próprias mãos. Isso não é loucura. Isso é uma busca muito humana por uma identidade que não possa ser deletada. O filósofo Erich Fromm escreveu nos anos 50, no livro
o medo à liberdade, que o ser humano tem tanto medo de ser livre quanto deseja ser livre, porque liberdade, sem estrutura, vira ansiedade. E o que o imaginário de sobrevivência oferece é exatamente isso, uma estrutura radical, clara e completamente pessoal, sem regras corporativas, sem métricas de produtividade, sem algoritmo decidindo o que você merece ver, só você, o mundo e o que você sabe fazer. Cada lata de feijão armazenada é uma declaração de agência, num mundo que tentou convencer essa pessoa de que ela não tem nenhuma. Cada habilidade de sobrevivência aprendida é uma resposta direta à impotência que o sistema moderno instalou nela. E é aqui que tudo muda na forma como a gente enxerga esse comportamento. Essa pessoa não está quebrada. Então, chegamos aqui. Você pensa naquela pessoa que ama The Walking Dead, que tem planos caso a internet caia, que sabe exatamente o que fazer se faltar água por 3 dias. E talvez você entenda agora que ela não está doente. Ela está respondendo de forma muito lógica a um ambiente que se tornou emocionalmente insuportável pela sua imprevisibilidade. Ela está usando recursos físicos, jogos, filmes, planejamento concreto para sobreviver psicologicamente ao presente, não ao futuro apocalíptico. Ao presente ansioso que já está aqui. O que parece paranoia é, muitas vezes, uma forma muito criativa de saúde mental, uma maneira de recuperar, mesmo que simbolicamente, o controle sobre uma vida que parece cada vez mais ser conduzida por forças invisíveis. E talvez a pergunta mais honesta não seja por que essa pessoa está obcecada com o fim do mundo. A pergunta mais honesta é essa: por que o resto de nós aprendeu a fingir que o mundo está bem, quando ele claramente parou de fazer sentido faz tempo? Talvez o problema nunca tenha sido quem gosta do fim do mundo. Talvez o problema seja viver num mundo que já quebrou e continuar sorrindo como se não tivesse quebrado nada.